Cooperativa de Trabalho Desacato e a Associação Catarinense de Radiodifusão Comunitária apresentam Informativo Paralelo. Uma mesma notícia pode tomar dois rumos distintos, o da distorção ou o da verdade, dependendo do interesse do grupo que a comunica. Para conhecer essa vida paralela da informação e interpretar a notícia, começa agora o Informativo Paralelo. Apoio Cultural Sinergia. Eu, enquanto mulher, luto pelo fim do capitalismo. Eu, enquanto mulher, luto contra o golpe na Previdência. Eu, enquanto mulher, luto por equidade de gênero. Eu, enquanto mulher, luto pela emancipação humana e pelo fim do capitalismo e da exploração dos trabalhadores. Olá pessoal, começa a partir de agora o segundo ciclo do programa Informativo Paralelo. Programa produzido pelo Portal Desacato e reproduzido pelas rádios Campeche e Pinheira aqui da Grande Florianópolis. Eu sou a Caroline Dallagnol e eu, Janaína Machado. E aqui conosco o melhor jornalista, comentarista, Raul Fittipaldi. Seja muito bem-vindo, Raul. Não sou melhor nada, eu sou apenas um companheiro, um trabalhador de empresa que está muito feliz de trabalhar com você, de continuar trabalhando com a Janaína Machado, esta nova fase da Janaína como apresentadora, manter a mesma equipe do ano passado, com nossa querida Elaine Tavares, com a Tade, com a Cláudia e com acréscimos, né? Além do Zé Carlos, que continua, do Thiago Castilho, o acréscimo importantíssimo da Maiara, nova geração de jornalismo, entrando na nossa casa, Maiara Santos, e também escutaram a voz muito bonita, como a voz do Pedro Pinheiro. Então, estou muito feliz de estar por aqui. Mas diga a verdade para as pessoas, eu sou um trabalhador, eu não sou melhor de nada, nunca fui. Tá certo, Raul. Mas é melhor o fato do Informativo Paralelo estar começando de novo, né? Esse novo ciclo aí. Isso é melhor. Olha, é melhor depois de tudo que tem acontecido na semana anterior e o que vem acontecendo desde janeiro. Nós estamos sendo muito agraciados pela fidelidade do público, dos leitores, mas também da audiência que está gerando na TV Web e que espero que se reproduza também agora na retomada do Informativo Paralelo e de novas produções radiais que a gente vai ir acrescentando. Acho que os números dos últimos dias, dos últimos meses, veja bem, Caroline, sábado chegamos às primeiras 10.000 curtidas, agora já é muito mais no nossa rede Facebook. Tivemos por primeira vez um vídeo muito bem feito, que aliás você participou ativamente com Rosângela Bion de Assis e a Maiara Santos, com quase 200.000 visualizações em 4 dias. Lançamos, hoje é segunda-feira, o programa está sendo gravado na segunda-feira, hoje pela manhã, e está indo muito bem. Por primeira vez, um programa de séries mensal, Mulheres da Pátria Grande, hoje se inaugurou com a Tari Felge, então, e está indo muito bem, eu já vi as cifras. Quer dizer, estamos numa situação muito, muito bonita, então é muito agradável começar com vocês duas, minhas companheiras apresentadoras. Sim, estamos começando esse segundo ciclo com muita intensidade, muito trabalho, já começando com luta, né, Carol? Com certeza. Hoje nós ficamos com vocês trazendo a outra informação, tudo aquilo que a mídia constrói, nós do Portal Desacato desconstruímos para vocês. Aquilo que não aparece na grande mídia, o Portal Desacato mostra para você. Desacato 10 anos sendo o portal de comunicação que traz a outra informação. 10 anos a mídia das trabalhadoras e dos trabalhadores. Nos acompanhe pelo sítio desacato.info e pelas redes sociais facebook.com/portal Desacato, no Twitter @Desacato Brasil e no YouTube, canal Desacato Brasil. Retornamos com o Informativo Paralelo do ano de 2017 com um novo ciclo, temas, conteúdos e reportagens produzidos desde a ilha de Florianópolis até as ilhas caribenhas na República Dominicana. E para abrir essa nova série, hoje é dia de falar sobre o Dia Internacional de Luta das Mulheres. O Portal Desacato acompanhou as mobilizações do dia 8 de março, dia de paralisação internacional, em vários lugares do Brasil e do mundo. Aqui em Florianópolis, mais de 10.000 mulheres foram às ruas e marcharam pela luta Nenhuma a Menos, Nenhum Direito a Menos.
O que nós ouvimos agora foram os gritos dessas 10 mil mulheres captados pela nossa jornalista Rosângela Bion de Assis, que está aqui no estúdio com a gente fotografando tudo e que esteve presente nas mobilizações do dia 8 na capital catarinense. Realmente é emocionante escutar esse coro, né, Raul? Gritando por um fora Temer, convidando as mulheres para irem para a rua. É emocionante e é histórico também, né, Raul? É histórico, e quando mencionava a Janaína, que esteve em Rosângela fazendo essa cobertura fílmica, né? Rosângela fez aniversário ontem, mais um aninho de vida, nossa presidenta. E para nós todos estes dias têm sido extremamente emotivos, mas o 8M foi a cereja do bolo jornalístico, porque nós conseguimos fazer uma questão que a nossa diretora-geral, Tali Felge-Gleiser, queria fazer já faz muito tempo, que era uma rede nacional e internacional. E a gente trabalhou muito. Eu, para minha idade, que eu acho que boa parte da audiência já sabe qual é, trabalhar 19 horas seguidas foi realmente uma coisa muito forte. Muito forte, mas foi maravilhoso, gente. Só que não havia um segundo de descanso, você não podia tomar um cafezinho. Chegava a informação, entrava alguém ao vivo de Honduras, de Porto Alegre. Tudo começou com a Noelle Scuz, né? Que tu trouxeste para colaborar com a gente desde Porto Alegre. Muito cedo começou a questão em Porto Alegre, Caroline. Depois já veio a Bárbara Lipp de Caxias, e aí depois foi um arrebento, né? Aí começou a entrar de todo quanto é país, de todo quanto é cidade, Ana Rosa do México, quer dizer, foi maravilhoso. Além de, sobretudo, o aprendizado desse dia, e que eu espero que as pessoas do meu gênero tenham clareza ética, moral e política para entender o que aconteceu quarta-feira. Para concluir esta parte do comentário, Caroline, não é por acaso que as mulheres gritaram fora Temer. É que naquele momento, que vocês capturaram muito bem nas imagens, Temer significava politicamente a síntese do machismo, da repressão das mulheres, da objetualização do corpo e da intelectualidade feminina presa nos lares. Significava o capitalismo e o imperialismo, e para mim, pelo menos, que entendo este alvorecer da mulher dentro da luta de classes, foi um momento único que aconteceu dessa maneira, é bom dizer, nesta ilha mágica, onde uma vez por ano acontece alguma dessas magias, né? Então aconteceu de uma forma que não se repetiu no resto do país. É isso aí, Raul. Em 2017 celebra-se os 100 anos da Revolução Russa. Raul, tem um 8 de março nesse ano, momento que paralisou mais de 55 países no mundo. É um marco histórico na luta feminista, não é mesmo? É um marco histórico na luta feminista, mas é um marco histórico também na luta de classes e na luta dos trabalhadores. Lembremos que este ano nós já vamos fazer trabalhos, inclusive alguns informativos paralelos específicos sobre a Revolução Russa. Lembremos que este ano também fazem 50 anos do assassinato do Che Guevara, 50 anos da morte de uma grande mulher latino-americana, Violeta Parra. Então não é qualquer ano este para as mulheres, não é qualquer ano para a luta de classes. A nossa repórter e estudante de jornalismo, Maiara Santos, traz as informações do quadro Rolê Universitário. Escuta só. Agora eu estou aqui no CCE, no Varandão, durante o acontecimento do 8M, e eu vou falar com a Pamela Schneider, que ela vai dar a opinião dela sobre o porquê que todas as mulheres deveriam aderir ao 8M em um momento político que a gente está vivendo nesse momento. Bom dia, Maiara. Então, eu acho que em pleno século XXI a mulher ainda é subestimada, não só pelos homens, mas também algumas vezes por outras mulheres. E eu acho que todo mundo deve aderir ao movimento, seja homem, seja mulher, para ter conhecimento sobre grandes mulheres que conquistaram grandes coisas, que sirvam de exemplo para a gente, e também porque essa é uma forma de nos empoderar diante da sociedade, e eu acho que é muito importante, porque o dia 8 de março é um marco, eu acho que todo mundo devia aderir ao movimento. Agora eu estou aqui com a Manuela Bonaldo. Manuela, como que para você, enquanto mulher, enquanto militante, na tua visão, como que é
poder estar participando de um momento como esse, que é praticamente um marco na história das mulheres, com uma paralisação internacional como essa? Eu fico muito feliz de ver a quantidade de mulheres que eu estou vendo participar do movimento, tanto em Florianópolis, porque nunca tinha visto isso, e aqui na UFSC também. A gente está conseguindo mobilizar professoras, alunas em torno de atividades para no dia parar e pensar sobre qual é a nossa posição na sociedade, as coisas que as opressões que a gente sofre, como a gente é forte, como a gente é a maioria e como a gente pra gente começar a se ver como a maioria, a nossa força toda aqui dentro. Acho que é isso. Eu tô aqui com a Mariane Bittencourt e, Mariane, o que para você, assim, é de maior importância, de maior relevância poder participar de um momento como esse, de um movimento como esse? Na universidade, né? Isso. Eu acho que é importante porque a universidade é um lugar onde a gente está juntando uma galera que vai, enfim, em tese, mudar a sociedade, né? Então, eu acho que falar sobre machismo, discutir gênero e violência doméstica e todas essas pautas do feminismo, é importante estar nesse ambiente, porque é daqui que vai sair as pautas para a sociedade. Obrigado, Mariane. Do Departamento de Jornalismo da UFSC, Maiara Santos. O Informativo Paralelo faz um breve intervalo e volta já já. Voltamos já com o Informativo Paralelo. Portal Desacato, 10 anos de jornalismo em resistência. A outra informação sobre a Pátria Grande, atenta a todos os cantos da terra. Onde existam movimentos sociais lutando contra as injustiças do capitalismo e do imperialismo. Desacato.info. 10 anos de credibilidade com as trabalhadoras e trabalhadores, as minorias e os excluídos. 10 anos tecendo redes para a liberdade. A Abraço, a Associação Catarinense de Radiodifusão Comunitária, atua em todo o estado fazendo comunicação comunitária de fato. Representa a radiodifusão comunitária contando com mais de 70 emissoras associadas e atendendo mais de 1 milhão de ouvintes com o JT, Jornal dos Trabalhadores de Santa Catarina, que vai ao ar diariamente. Visite nosso portal www.abracosc.com.br. Aqui, o foco é você trabalhador e a notícia da sua comunidade. Informativo Paralelo está de volta com a outra informação. No dia 8 de março, eu paro por vocês. Mulheres. Eu paro pelo fim do capitalismo. Eu paro contra a reforma da Previdência. Eu paro pela vida de todas as mulheres. E você, para pelo quê? Olá, estamos de volta com o programa Informativo Paralelo. Programa produzido pelo portal Desacato e hoje com o tema 8 de março, Greve Internacional das Mulheres. Agora você escuta o comentário da jornalista Elaine Tavares sobre esse dia simbólico. O dia 8 de março foi bonito e intenso em todo o mundo. Mulheres saíram às ruas em protestos que extrapolaram as pautas particularistas do movimento feminista. O elemento detonador da chamada mundial de uma greve de mulheres foi o assassinato da jovem argentina de 16 anos, Lucia, estuprada e violentada por 2 homens no ano passado. O caso bárbaro levantou a Argentina e acabou sendo o mote para o reacendimento dessa pauta sempre atual, que é a violência contra a mulher. Apesar de já estarmos em pleno século XXI, as mulheres em qualquer lugar do planeta ainda sentem medo de sair sozinhas em determinados lugares. No Brasil, o número de assassinatos de mulheres por namorados, maridos e ex-maridos é gigante. Pelo menos 13 mortes por dia, 1 a cada 2 horas. Em 2012 foram mais de 4 mil assassinatos. Muito mais do que morrem mulheres em guerras, como a da Síria, por exemplo. Na Índia, tem se tornado recorrente e quase comum o estupro coletivo contra mulheres. Nas guerras que acontecem em várias partes do mundo, a mulher é a vítima mais violada, pois além de ter de sair do seu lugar, muitas vezes carregando seus filhos, ainda sofre todo tipo de abuso pelos caminhos, ou se vencida pelo inimigo. E quando consegue fugir e chegar em outro país, refugiada, também acaba vítima de abuso e violência por parte de guardas fronteiriços ou seguranças dos campos de refugiados. Ser mulher por si só, no mundo capitalista, é um risco. Assim que a pauta da violência não apenas é necessária como vital, mas por outro lado, se o machismo é o que provoca toda essa dor, não dá para negar que o sistema capitalista de produção exacerba e promove esse tipo de postura.
Por isso mesmo que lutar contra o capitalismo como uma pauta maior é fundamental. Uma vez destruído esse sistema cujo elemento básico é a opressão de uma minoria sobre a maioria, todos esses elementos que gravitam o processo de exploração dos trabalhadores tendem a se resolver. Um exemplo claro disso é Cuba, que fez a revolução em 1959 e vem conseguindo dar passos gigantes no campo dos direitos. Esse pequeno país do Caribe também era um reduto de machismo como qualquer outro rincão latino-americano, tanto que demorou muito para vencer preconceitos, como por exemplo os que se expressavam sobre os homossexuais. Mas fez autocrítica, se repensou e mudou suas práticas. O mesmo se dá no campo da violência contra a mulher. Ao garantir saúde, educação e igualdade de oportunidade às mulheres, Cuba avança no sentido da superação do machismo. É claro que existem casos de violência doméstica, mas os números são pequenos e o combate é sistemático. Em Cuba, as mulheres têm completo acesso aos postos de mando, e isso já começou a ser garantido lá atrás na Revolução. Por isso que a luta contra o capitalismo deve ser a mais acirrada, porque ao mudar o sistema de organização da vida, tudo demais tende a mudar. No Brasil, a pauta principal da paralisação das mulheres foi a luta contra a reforma da Previdência, e justamente porque isso afeta de maneira definitiva a vida da mulher. Hoje elas já sofrem com o tratamento diferenciado no trabalho, com salários mais baixos, com a falta de oportunidades reais. Com a reforma na Previdência, terão ainda mais desvantagens, tendo de contribuir por 49 anos para poder garantir uma aposentadoria integral. Eu disse contribuir, o que significa que se ficar desempregada por algum tempo, o tempo aumenta ainda mais, não serão só 49 anos. Ou seja, na prática, ninguém mais conseguirá ter uma aposentadoria digna. É uma armadilha para jogar os trabalhadores na mão das previdências privadas, que nada mais, nada menos são do que jogos financeiros nas bolsas de valores. É um risco. Assim, que foi bonito ver a mulherada na rua com suas pautas singulares, mas também contra o capital e suas sempre renovadas maldades. Agora é avançar, garantir a participação da mulher trabalhadora nas lutas gerais, construir a Revolução Brasileira. Afinal, desde o início do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, já ficou muito claro que as grandes mobilizações pacíficas não causam sequer cócegas no poder. O Congresso Nacional está tomado pelas forças conservadoras que se fazem surdas ao clamor do que vem das ruas. Assim que as marchas bem comportadas não têm nem terão eficácia contra esse poder que tem ditado regras com ampla e acachapante maioria. É tempo das mulheres mostrarem sua força, unidas, contra o sistema que oprime e explora, pelo fim da violência contra os trabalhadores, pela derrubada do machismo e do patriarcado. Só a revolução pode revolver todos esses conceitos e fazer nascer o novo. É para lá que temos de caminhar. Elaine Tavares, de Florianópolis. Pois então, gente, que prazer por um lado escutar a Elaine, minha querida Elaine Tavares, nossa querida Elaine Tavares, que é reflexão estupenda, extensa e necessária. Eu queria dizer que Janaína, Caroline, que nesses dias de extrema alegria que nós tivemos, nesses dias estupendos, por essa vibração que nos deixou a mulherada do dia 8, ficou encoberto o assassinato da Jennifer. Jennifer, uma pessoa transexual, foi mais uma assassinada das 77 transexuais assassinadas no Brasil desde o começo deste ano. E essas mulheres ainda são tratadas de pior maneira pelo sistema de capital, pelo sistema machista, que as consideradas, digamos, normalmente gênero feminino, né? Como assim as considera a grande mídia. A morte da Jennifer é mais um momento de extrema tristeza e que denuncia que as mulheres não podem se limitar a sair apenas o dia 8 de março, Janaína. Todos os dias temos que estar alertas e sim, a revolução social depende das mulheres neste momento. Digo isso com o conforto de homem que está observando como os homens temos manejado o mundo durante séculos e séculos. A morte de Jennifer, a morte de muitas mulheres, 2 mulheres morreram, não me lembro se no Oeste ou no Planalto, também assassinadas
nessa semana. Então nós estamos num momento de alegria por um lado, pela grande mobilização feminina no mundo todo, mas aqui em particular em Santa Catarina e em Florianópolis, extrema tristeza. Queria, então, mudando um pouquinho de clima, se tu me permitires, além de ficar muito feliz, como já falei, com as palavras da Elaine, receber a nosso decano não pode faltar. Nosso decano tem um vício, você sabia? Não. Qual é? Conta aí pra gente, Raul. Bom, nosso decano, Juan Luis Berterreche, tem a mania de fazer uma cirurgia a cada tanto. Amanhã vai fazer outra e vai ser no olho direito. Este homem lê 6, 7 livros por mês. Uau! Uau e muitos uau! E desde faz alguns anos, mais de 50, 50 e 15. Então, vocês imaginam, amanhã então, nós desejamos todos que tenha uma belíssima intervenção, uma coisa simplinha, mas para toda a audiência e que te quer muito, Juan Luis, e toda a galera aqui da cooperativa legalizada, disso não falamos, cooperativa legalizada. Sim. De marco, nos 10 anos de desacato, temos a cooperativa finalmente legalizada. Depois de 5 anos de luta, nossa presidenta conseguiu a legalização e aí Dom Juan Luis Berterreche, fundador, e as novas meninas que estão na casa já faz um tempo aqui, novas proprietárias, coproprietárias, quero dizer o seguinte: não estamos felizes porque nos legalizamos perante a lei burguesa, não é isso? Tá? Entendeu, Caroline? Sim, é bom deixar bem claro isso, né, Raul, para o pessoal entender. Estamos felizes porque tanto aqui como no oeste de Santa Catarina, Julinha, Cláudia, vão poder brigar por melhores condições de trabalho, por melhores equipamentos, e todos nós brigaremos então para poder fazer investimentos para melhor servir a nossos leitores e a nossa audiência de web TV e rádio web também. Voltando então ao assunto, né, do dia 8 de março, agora a gente escuta a matéria produzida por Maiara Santos e Janaína Machado, o quadro Ninguém Merece, mas Infelizmente Acontece, gravado na mobilização em Florianópolis. Nenhuma mulher merece sofrer violência física e psicológica todos os dias, mas acontece. Ninguém merece, mas acontece assédio sexual. Ninguém merece. Ninguém merece ganhar menos que homem branco, mas acontece. Ninguém merece, uma lesbofobia aqui em Florianópolis acontece. E não são fatos isolados, acontecem todo dia. Todas as mulheres merecem viver sem violência, independentemente da sua orientação sexual ou da sua identidade de gênero. Ninguém merece perder os direitos de mulher, mas acontece. Em todos os lugares onde as mulheres estão, todos os dias das vidas delas, dificilmente ela não vai sofrer algum tipo de assédio, algum tipo de violência machista. Isso todos os dias, em todas as vidas de todas as mulheres. Isso é uma coisa que ninguém merece e que acontece. Nenhuma mulher merece ser estuprada, mas em Santa Catarina, em janeiro, foram 457 estupros de mulheres. Só em 2014 foram 47,6 mil casos de estupros no Brasil. E a cada 11 minutos uma mulher é violentada no país. Os dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Só no estado do Rio de Janeiro foram registrados mais de 5 mil casos. E aí a gente só está falando apenas de casos que são registrados oficialmente, sem contar aqueles que acabam nem sendo contabilizados, né? E é uma triste realidade, né, Raul? Porque parece que esse dia... essa realidade parece que nunca vai mudar. Mas vai mudar porque tem que mudar toda esta realidade que implica, como antes falou a Elaine Tavares, na luta de classes, porque senão o mundo desaparece. Se a reivindicação que as mulheres levaram para a rua dia 8 de março não vingar, se ela não virar um processo revolucionário de mudança social em todo o planeta desaparece. Esse é o problema. Porque, na verdade, a luta das mulheres, outro dia que foi tão variada, tinha consignas ambientalistas, tinha consignas artísticas, tinha consignas alimentares, tinha umas consignas muito mais completas que a que qualquer sindicato ou partido político, por mais progressista que seja, pode expressar em qualquer lugar do mundo.
E isso tem que ficar claro, Caroline, porque senão a gente não terá uma interpretação certeira do que aconteceu no mundo o dia 8 de março e também não do que aconteceu aqui em Florianópolis e em São Miguel do Oeste. E é por isso que o dia 8 de março é um dia simbólico de luta das mulheres, para que possamos criar consciência de que essa realidade precisa ser transformada. E agora vamos ouvir o comentário do jornalista José Carlos Ferreira. Olá, ouvintes do Informativo Paralelo. Minha pauta hoje seria sobre o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Mas se me permitem, hoje eu vou ler trechos de uma ata de uma audiência da 43ª Vara do Trabalho de Ibituba, em Santa Catarina. Diz o seguinte: hoje é dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. No mundo inteiro, movimentos em defesa da igualdade de gênero têm proposto no dia de hoje como um Dia Internacional de Paralisação das Mulheres, e esta magistrada, em adesão ao movimento, paralisa os trabalhos por 1 hora, suspendendo o ato. A importância de pararmos um tempo para refletir sobre a defasagem que ainda vivemos no século XXI, as relações de gênero, ganha destaque especial o nosso estado de Santa Catarina, em memória às 3 vítimas de feminicídio ocorrido no feriado de Carnaval na cidade do Oeste, Cunhaporã, assassinadas por um jovem de 24 anos, sendo elas Juliane Horbach, de 23 anos, Rafaela Horbach, de 15 anos, e Fabiana Horbach, de 12 anos. Mal passados alguns dias, e aqui em Braço do Norte, no sul de Santa Catarina, um bebê de 10 meses, Maria Dela Justina Gonçalves, é asfixiada pelo padrasto de 21 anos enquanto a mãe trabalhava. No mundo do trabalho, a trajetória feminina de conquista de espaço de igualdade tem sido marcada por resistências discriminatórias e preconceitos escandalosos, historicamente expressos nos menores salários, nas funções proibidas, na concepção de forças dóceis de trabalho, nos assédios morais e assédios sexuais, na repressão à maternidade, muitas vezes colocando a mulher na impensável opção entre a carreira e a família. Daí a importância da afirmação diária dos avanços legislativos que buscam assegurar a igualdade entre homens e mulheres, o que se faz na luta reivindicatória presente em cada ação que se volte contra toda forma de opressão. E aqui, nesta jurisdição, temos o exemplo de uma grande lutadora, uma figura feminina dedicada, firme e engajada na luta à opressão, Ana Maria de Jesus Ribeiro, mais conhecida como Anita Garibaldi, com coragem, engajou-se na Guerra dos Farrapos, mostrando que a mulher também faz revoluções. Nem bela, nem recatada, nem do lar, bonita mesmo, é qualquer mulher que se levante e lute. E tomamos os trabalhos às 14 horas e 23 minutos. Ângela Maria Conrad, juíza do trabalho. Não precisa dizer mais nada, né? Do Núcleo Catarina do Barão de Itararé, José Carlos Ferreira. Eu penso, por quê? Por que audiência? Por que companheiros? Os homens, ainda majoritariamente os homens, continuam enxergando a mulher como um objeto punível, usável, manipulável, destruível. Eu gostaria de ter a capacidade intelectual de Freud, de Melanie Klein, de Jacques Lacan, talvez, para poder entender um pouco isso. Porque havemos homens que estamos do outro lado da trincheira. Havemos homens que renunciamos a esses privilégios que, historicamente, século tras século, o patriarcalismo, a visão ocidental do mundo, a visão religiosa do mundo, tem trazido para a desgraça das mulheres. Mas somos muito poucos ainda. Eu quero que reflitam, especialmente os companheiros que se dizem progressistas, que se dizem de esquerda, e que dentro dos seus gabinetes, dentro dos seus sindicatos, dentro das fábricas,
dentro dos escritórios públicos, atuam também com machismo. Atuam também, como muito bem sabemos nós, Rosângela Abrão de Assis, com toda a história que tem no sindicalismo, sabe isso de memória, assediando funcionárias, assediando outras dirigentes. Isto acontece em sindicatos, em partidos, acontece com a direita, mas veja, para concluir, na direita normal é o papel dela. Capitalismo é isso, imperialismo é isso. Nós temos que conclamar desde este programa e a partir do exemplo do 8M que não mais aconteça nos ambientes dos trabalhadores e trabalhadoras, nos ambientes que se autoproclamam de esquerda e progressistas. Isso é importante que nós compreendamos. Essa fala da juíza de Imbituba é um exemplo porque também, e isso outros dias discutiremos, temos mulheres machistas. O Informativo Paralelo faz um intervalo, em seguida a gente volta. Voltamos já com o Informativo Paralelo. Rádio Comunitária Pinheira, 98.3 FM, que transmite o Informativo Paralelo todos os sábados às 10 horas da manhã, no programa Encontro Marcado, apresentado pelo jornalista Dagoberto Bodin. A comunidade da Palhoça pode acessar o Informativo Paralelo através do aplicativo Palhoça Tem. Rádio Comunitária Pinheira, 98.3 FM, a rádio da Baixada Maciambu. Desde 1990, o Sinergia busca incorporar na sua luta a ação cultural. Nesses 26 anos, desenvolveu e mantém importantes projetos culturais. Um deles é o concurso de conto e poesia, que este ano estará na sua 9ª edição. Outra iniciativa importante é o projeto Meia Hora, que está na sua 24ª edição e que leva a arte aos locais de trabalho onde são os associados ao sindicato. Também são muito bem recebidas as oficinas dedicadas às mais diferentes manifestações artísticas, como fotografia, teatro e oratória. Sinergia, uma presença constante nas manifestações políticas e culturais em Florianópolis e região. Informativo Paralelo está de volta com a outra informação. Estamos de volta com mais Informativo Paralelo, sempre as informações que a grande mídia não noticia. E nesse terceiro bloco viajamos para São Miguel do Oeste, em Santa Catarina, com as informações da equipe de Zacato, que agora, nesse novo formato do Informativo Paralelo, estão fazendo junto com a gente um bloco, não é não, Raul? Fala mais um pouco aí pra gente. Pois então, é decorrência natural do crescimento, decorrência de termos a cooperativa lá, temos uma belíssima diretora-geral, nossa Cláudia Weiman, e uma equipe muito forte, né, com a ajuda do Pedro Pinheiro, da nossa Júlia Sajorato, que esteve desde o início no Informativo Paralelo. Sim, é muito importante. Agora foi premiada São Miguel do Oeste e Oeste Catarinense com um bloco inteiro desde lá. Então vamos ouvir agora Cláudia Weiman com o bloco do Oeste Catarinense. Depois desta noite, quero viver para este futuro tão breve que me resta. De ti aprendi, querido, o quanto significa a força de vontade, especialmente se emana de fontes como as nossas. Lutei pelo justo, pelo bom e pelo melhor do mundo. Prometo-te agora, ao despedir-me, que até o último instante
não terão por que se envergonhar de mim. Quero que me entendam bem. Preparar-me para a morte não significa que me renda, mas sim saber fazer-lhe frente quando ela chegue. Mas, no entanto, podem ainda acontecer tantas coisas. Até o último momento, manter-me-ei firme e com vontade de viver. Olga Benário Prestes. Olá, companheiros e companheiras que nos ouvem pelo Informativo Paralelo. Aqui quem fala é Cláudia Weiman, de São Miguel do Oeste, apresentando a todos e todas o primeiro Bloco do Oeste para este ano de 2017, junto com Júlia Sajorato e Pedro Pinheiro. Pra gente é uma alegria bem grande ter um bloco especial da nossa região, que é marcada pela presença de tanta gente que tem feito aí os enfrentamentos contra toda essa retirada de direitos. Neste último dia 8 de março, a nossa região vivenciou uma grande luta também, e pela primeira vez, São Miguel do Oeste esteve no mapa das mobilizações do Brasil. Essa informação é importante para esse espaço que sempre fez bastante luta, mas que até então não tinha uma visibilidade, unidade no sentido da comunicação com as lutas que estão sendo feitas no Brasil e fora do país também. Então, além de São Miguel do Oeste, Chapecó, Pinhalzinho, Fraiburgo, que são regiões onde temos contato com companheiros e companheiras mobilizados, também realizaram mobilizações dentro da perspectiva dessa luta unitária contra as reformas do governo Temer. Então, agora, a gente relembra um pouco do que foi esse 8 de março em São Miguel do Oeste, com 1.500 pessoas vindas de mais de 20 municípios da região Oeste. Nesse momento, nós temos companheiros e companheiras que estão em frente ao INSS para trazer a simbologia do que nós vamos deixar aqui. Se o governo golpista do Michel Temer aprovar a reforma da Previdência, é assim que nós, mulheres e homens, podemos encarar a vida. Aí estão os companheiros com o caixão, com as cruzes, e é esse símbolo que nós vamos deixar hoje aqui. Porque se nós estamos na rua, é porque nós estamos em luta pela vida. E a luta pela vida diz: somos contra a reforma da Previdência. Enquanto os companheiros e companheiras vão deixando as cruzes, vão deixando a simbologia, a juventude vai pichando as nossas denúncias. Além da pauta da reforma da Previdência, tivemos aí 6 intervenções que foram feitas nas ruas de São Miguel do Oeste, uma delas denunciando especificamente a questão da violência contra as mulheres. E aí é importante ressaltar que de janeiro para cá nós tivemos registradas 6 mortes de mulheres que foram assassinadas por companheiros ou ex-companheiros. E isso aconteceu nos municípios de Cunhaporã, São José do Cedro e Barra Bonita. No município de Palma-Sola também houve a ocorrência de violência que não resultou em morte, mas são casos que acabaram vindo a público pela brutalidade desses crimes. Então, no 8 de março, essa denúncia contra a violência também foi pautada, até porque a violência ela acontece de várias maneiras, seja ela psicológica, patrimonial, e torna-se visível aí em casos como esses que eu citei, quando ocorrem essas mortes brutais. E como forma de denúncia também, o trevo de São Miguel do Oeste foi trancado e as mulheres e homens que estavam nessa atividade anunciaram que esse seria apenas o primeiro trancamento de trevo, já que a Polícia Rodoviária Federal, Estadual e a Polícia Militar estavam no local e fizeram muita intimidação. Inclusive montaram o carro de som utilizado na marcha e o carro dos militantes que estavam no trevo. Mesmo diante de tudo isso, a resistência continua firme e a gente vai mostrando para você, ouvinte, o recado das mulheres do Oeste Catarinense, que seguem firmes na luta.
Começando com a nossa companheira Marilene Arcari, do Movimento das Mulheres Trabalhadoras Urbanas, depois a companheira Priscila Oliveira, do Movimento Sem Terra, e Irene Perche, do Movimento das Mulheres Camponesas. Nós mulheres urbanas, nos organizamos pela luta de direitos, inclusive uma luta antiga que nós temos é a luta pela aposentadoria da dona de casa, que até hoje não está regulamentada, e há 13 anos que eu milito no movimento e estou nessa luta e não vi nada de diferente que viesse beneficiar as mulheres trabalhadoras urbanas. Esse é um dia de dizer que a gente é ser humano e que a gente é, principalmente, que a gente é trabalhador. É o dia de vir para a rua e reclamar os nossos direitos. É o dia de construir a outra sociedade que é livre desses vícios machistas, que é livre dessas coisas que deixam a mulher menorizada. A sociedade que é construída por homens e mulheres que querem uma vida melhor, que querem um jeito melhor de organizar a vida. Eu sou Irene Perche, a militante do Movimento Mulheres Camponesas. Eu moro no assentamento 26 de outubro, desde o ano 85. O sistema que está aí está nos roubando no dia a dia e nós precisamos estar atentas, sempre organizadas, para eles não acabarem com os direitos que foram conquistados com muitas lutas e muito sangue derramado. Olá, companheiros e companheiras, eu sou Júlia Sagerato e no dia 8 de março também acompanhamos uma atividade realizada em Palmeira das Missões, no Rio Grande do Sul. O Grupo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Gênero, Vulnerabilidade e Cultura, o GENVUC, do curso de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Maria, do campus de Palmeira das Missões, somado ao Movimento Regional de Defesa da Saúde Pública e à 15ª Coordenadoria Regional de Saúde, organizaram uma aula pública com o tema Determinantes do Adoecimento Feminino no Cenário Brasileiro. Acompanhe a fala da estudante de enfermagem, integrante do GENVUC, Jaqueline Sganzella, que também faz parte do Movimento Regional de Defesa da Saúde Pública. E aqui no 8 de março nós realizamos uma aula pública, aberta a toda a comunidade, comunidade em geral e a comunidade acadêmica, para debater a temática do adoecimento feminino e os seus determinantes políticos, econômicos, sociais, levando em conta os indicadores regionais. Essa aula pública ela foi uma proposição do Movimento em Defesa da Saúde Pública, que ele é um movimento regional que visa lutar pela permanência e pela melhora na qualidade do Sistema Único de Saúde, pelo GENVUC, que é o Grupo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Gênero, Cultura e Vulnerabilidade, e teve a colaboração da UFSM, da 15ª Coordenadoria e dos trabalhadores dos Serviços de Saúde e Assistência Social do município. Aqui a atividade ela foi durante a tarde do 8 de março, e foi preparatória para a Conferência Municipal de Saúde da Mulher, que está para acontecer nos próximos meses. Teve 4 eixos principais que buscavam discutir as questões políticas e as outras questões que eu mencionei anteriormente, tais como os determinantes sociais, econômicos e políticos. O primeiro eixo foi o processo de luta das mulheres para a efetivação dos seus direitos, indicadores regionais das doenças que mais acometem as mulheres e a política de saúde da mulher e a luta pela saúde. Esse eixo foi mediado pela assistente social e coordenadora da Política Regional de Saúde da Mulher, Ayala Frandaloso, que ela abordou as doenças que mais acometem as mulheres, as questões de violência e sobre o quanto é difícil as mulheres que estão em situação de vulnerabilidade acessar o Sistema Único de Saúde. No segundo eixo foram debatidos os determinantes econômicos que afetam a vida das mulheres, onde o economista Thales Viegas
debateu sobre as questões, sobre os cortes na área da saúde, o risco do Sistema Único de Saúde não ser mais universal e o quanto isso afeta o público feminino, pois esse é o público que mais acessa o SUS e mais depende dele, porque as mulheres, historicamente, ela tem o papel da cuidadora, né? E o terceiro eixo debatido foi a questão previdenciária e as consequências na vida das mulheres, mediado pela assistente social Márcia Perpétua de Carvalho, que é assistente social no INSS. A gente vai encerrando o Bloco do Oeste, deixando um abraço bem grande a todos e todas que a partir de hoje voltam a nos acompanhar. Até semana que vem. Voltamos já com o Informativo Paralelo. Rádio Comunitária Campeche 98.3 FM. 11 anos com programação ao vivo, música de qualidade e informação com produção de conhecimento. A notícia que não sai na mídia comercial. www.radiocampeche.com.br. Uma rádio comprometida com os trabalhadores. O Sinergia, Sindicato dos Trabalhadores da Indústria e Energia Elétrica de Florianópolis e região, edita desde 1988 o jornal Linha Viva. É um dos jornais sindicais mais longevos do Brasil. São 28 anos de edições semanais ininterruptas, com uma tiragem de 4.000 exemplares, levando notícias para os trabalhadores da Celesc, Eletrosul, Tractebel, ONS e para empresas menores e cooperativas da eletrificação rural. Tensionando para ultrapassar as barreiras do corporativismo, o jornal tem uma de suas páginas sempre dedicada à cultura, arte e comportamento. Vida longa ao Linha Viva! Informativo Paralelo está de volta com a outra informação. Estamos de volta com mais Informativo Paralelo. Programa do portal Desacato, 10 anos com a outra informação. Vamos ouvir agora o comentário de Tiago de Castilho com o quadro Décio Machado. Plim, 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 bang, bang, cabum. Repórter Décio Machado na grande imprensa. Bons dias, boas tardes ou boas noites. Nos ambientes dos grandes veículos de comunicação, em redações e estúdios, o estresse, a competição, as longas jornadas de trabalho e a cultura machista favorecem o comportamento misógino e de assédio às mulheres. O convívio de figurões do jornalismo, comumente homens de ego inflado, com jovens jornalistas ou estagiárias, degenera por vezes em atos de violência contra a mulher. Foi isso que ocorreu na Rádio CBN de Curitiba, há pouco mais de 3 anos, entre a estagiária de 20 anos, Mariana Secom, e o ex-deputado comentarista Ayrton Cordeiro, de 70 anos de idade. O caso veio a público pela coragem de Mariana e o apoio dos colegas, que paralisaram as atividades da rádio em protesto às bagaceirices e cantadas despudoradas do comentarista, impondo a demissão do assediador e sua responsabilização. No Dia Internacional da Mulher, enquanto as jornalistas carregam uma pauta grande de reivindicações, isonomia de salários, proteção contra assédios, compensações pela sua condição de cuidadora dos filhos, no Dia Internacional da Mulher, quando no Brasil o movimento das mulheres promoveu, como nunca antes visto, um volume imenso de debates, manifestações e reivindicações, no Dia Internacional da Mulher, o âncora Carlos Alberto Sardenberg noticiou uma pesquisa que fazia um ranking dos melhores países para as mulheres viverem, estudarem, trabalharem e participarem da política. O país vencedor foi a Islândia. Sardenberg falava em tom de curiosidade. E como dissesse, acho que as incomodadas devem ir morar lá na Islândia. E isso, pois, foi a cobertura do programa CBN Brasil ao Dia Internacional da Mulher, sem que fosse feita qualquer menção à efervescência de ideias, sentimentos de dor e desejos de igualdade e paz que sacudiu o Brasil, organizados pelo movimento 8M e outros grupos. Nenhuma nota sobre os gritos de milhares de mulheres que ocuparam as ruas, universidades e escolas de todo o Brasil para tornar pública a condição feminina
e o muito que falta para haver comemoração pelo Dia da Mulher. Em 10 de março, ouviu-se no balanço da semana do CBN Brasil Miriam Leitão, ela que costuma receber prêmios de mulher na imprensa. Ouviu-se Miriam Leitão criticar o discurso de Michel Temer, que reforçou os estereótipos da mulher como aquela que deve cuidar da casa, dos filhos e das compras. Infelizmente, ele fez um discurso desastroso, disse Miriam Leitão. Ela explicou que não houve gafe. Temer falou dentro do horizonte de seu entendimento. E ela, Miriam Leitão, discorda. Infelizmente, a Miriam Leitão só aceita discordar de presidente da República. Não se sabe se por vaidade, falta de incentivo ou por não reconhecer a legitimidade das milhares de mulheres que saíram às ruas, Miriam Leitão calou-se sobre o que aconteceu no dia 8 pelo Brasil afora. As manifestações populares para Miriam Leitão não são legítimas, não são do povo e não merecem ser escutadas quando realizadas por corporações ou grupos políticos. A comentarista de economia, que fetichiza a inflação e os gastos públicos, tem sido uma personagem importante na grande imprensa para a legitimação das reformas do governo que extinguem os direitos sociais. E acabar com os direitos sociais no Brasil significa onerar ainda mais as condições das mulheres. Menos investimento em saúde e educação, extinguir direitos trabalhistas e previdenciários, significa precarizar a vida daquelas que são as mais vulneráveis, as mulheres. Miriam Leitão fica assim equilibrada no fio da espada entre a jornalista que deseja ser lembrada como a defensora das mulheres, se opondo ao presidente, e a funcionária do presidente do Banco Central, contratada para legitimar as reformas que garantem mais ganhos ainda para os rentistas e financistas. No fio da espada, nenhum movimento, nenhum suspiro sobre as mulheres na rua. Bons dias, boas tardes ou boas noites. Repórter Décio Machado, na Grande Imprensa. A ignorância da grande imprensa não pode ser desconhecida de nós. A grande imprensa, os funcionários do sistema, neste caso ele falava de Sardenberg e Miriam Leitão, precisam desconhecer. Porque a sobrevivência deles, econômica, depende desse desconhecimento. Um dos desconhecimentos é que no mundo, hoje em dia, não existe um movimento maior de mulheres e mais importante que as mulheres negras do Brasil. É um movimento mais ativo, reconhecido inclusive em patamares da ONU, que ninguém pode suspeitar que seja uma organização progressista, ou favorável ao movimento das mulheres negras. Eles sabem isso. Acontece, audiência, acontece, Caroline, Janaína Machado, que se eles reconhecem isso, eles têm que entregar o boné. E se eles entregam o boné, e se a CBN, se a família Marinho entrega o boné, quer dizer que a nação capitalista desaparece. Por isso que é importante, né, Raul, inclusive, porque às vezes a grande mídia vai dar espaço para discutir feminismo e a gente vai ter milhares de mulheres que se declaram esquerda e que compartilham, por exemplo, o programa que a Fernanda Lima fez lá, Amor e Sexo, como se fosse, é o programa revolucionário. Mas a gente não pode esquecer da onde que está saindo esse programa e por que ele está sendo feito. Porque a gente sabe, e eles inclusive sabem disso também, que discutir feminismo é importante e o interesse deles não é criar consciência ou empoderar a mulher, mas sim vender, né? É mais um espaço para poder fazer milhares de pessoas compartilharem a informação no Face, porque isso ficou semanas e semanas sendo compartilhado como, ok, a Globo é revolucionária.
Quando que ela é revolucionária, gente? É preciso repensar isso também, né, Raul? Mais ainda, você se imagina a Sardenberg, a Lúcia Hipólito, a Miriam Leitão, a Cantanhede, reconhecendo as mulheres agricultoras, como o Informativo Paralelo faz todas as semanas, como o Desacato faz todos os dias lá no Oeste Catarinense? Vocês imaginaram isso? Você que esteve com elas, Rosângela Belo de Assis, muitas vezes, eles precisam esconder a mulher trabalhadora na sua condição de classe. Não só na condição de gênero, na condição de classe, para eles é fundamental ocultar a mulher. Com certeza. E realmente o machismo, tanto o machismo quanto o capitalismo, é um sistema muito enraizado, né? Com certeza a grande mídia tem uma grande parte nisso. O maior meio de comunicação é veiculado em todas as casas e vai ensinando e vai pregando algo na consciência das pessoas e precisa ser mudado. E nesse dia de luta, a nossa equipe do Desacato criou uma rede de jornalismo solidário para mostrar as mobilizações em vários cantos do mundo. Inclusive que o Raul tinha comentado quando a gente iniciou esse programa, né? Foram 27 cidades em 10 países além do Brasil, da Bahia ao Rio Grande do Sul, do México ao Uruguai. Nossa diretora Thali Feld Glazer, direto da República Dominicana, faz a análise desse dia histórico de paralisações. Olá, quero dar as boas-vindas aos ouvintes e à equipe do Informativo Paralelo ao primeiro programa de 2017. Porque o machismo mata, porque o machismo violenta, porque o machismo destrói a Pachamama, porque o machismo é sinônimo de guerra, porque o machismo significa trabalhar 3 vezes a mais, porque o machismo discrimina, porque o machismo é supremacia branca, opressão, porque o machismo é sinônimo de capitalismo. O Portal Desacato não podia ficar de fora desse evento, que foi a primeira greve mundial já convocada por um coletivo. Os seus antecedentes imediatos vêm das paralisações na Polônia, na Argentina e até nos protestos contra o presidente Trump, apesar que parece que o bilionário Soros, financiador da Hillary Clinton, dessa vez não estava interessado em dar seu dinheiro para uma greve que não fosse diretamente contra o novo presidente estadunidense. A contribuição da cooperativa Desacato foi a articulação de uma rede internacionalista de jornalismo solidário, construída por dezenas de companheiras e companheiros. Na quarta-feira, Dia Internacional da Mulher Trabalhadora, as mãos não alcançavam para baixar todo o material vindo de outros estados do Brasil e vários países do mundo. Foi uma forma de participarmos em todas as marchas, em todos os protestos do Brasil e o planeta. O público de Desacato também não perdeu nenhum detalhe com as saídas ao vivo e o material fotográfico de Porto Alegre, Caxias do Sul, Florianópolis e São Miguel do Oeste em Santa Catarina, que culminou com o emocionante Fora Temer da multidão na Ilha do Desterro. Foi um dia intenso para todas e todos nós, como intensa deve continuar sendo a luta pela reivindicação dos direitos das mulheres, porque o mundo novo é absolutamente imprescindível. Para o Informativo Paralelo da República Dominicana, Thali Feld Glazer. É importante salientar o que a Thali fala. Sim, o machismo mata, o machismo violenta inclusive com certeza mulheres, mas violenta homens também. Então a gente precisa entender que esse dia 8 de março, além de consciência das mulheres, sim, mas consciência dos homens, porque os homens sofrem também com essa violência do machismo de não poder chorar, de não poder usar um rosa, porque senão já vão achar que é homossexual. Enfim, a gente precisa questionar isso e não separar, porque isso é importante, né, Raul? A gente entender que a luta é luta de classe, é das trabalhadoras e dos trabalhadores, porque não é justo a gente, mulher, querer sair e não fazer mais parte do capital e deixar os homens continuar trabalhando para o capital. Isso não é consciência, né? E tem gente que acha que a gente busca até o contrário, né? A supremacia feminina, que também não é isso. A gente quer uma igualdade, né? Entre homens e mulheres. Sim, igualdade entre todos os seres vivos, todos. Aqui o problema é de vida ou morte.
a grande pátria mundial precisa se liberar do capitalismo, do imperialismo, e isso fora de qualquer panfleto, não tomem isto como um panfleto. Bem, meninas, foi um programa belíssimo, realmente. Foi ótimo. Escutar. Foi lindo. Um programa muito emotivo. Eu acho que as vibrações do dia 8 não desapareceram de nós, não devem desaparecer de nós. A reflexão da Caroline é extremamente importante, une-se às reflexões da Thalia e da Elaine Tavares. Acho que são reflexões muito importantes porque implicam no centro nevrálgico da questão, a questão feminista dentro da luta de classes. E essa questão volta à nossa pauta semana próxima. Nós vamos discutir como que estão fazendo as novas gestões, como estão funcionando as novas gestões municipais, e vocês verão que também nas gestões municipais que já demandaram aqui em Santa Catarina grandes mobilizações sociais, especialmente na capital, em Florianópolis, também há muito machismo e muitas medidas que se tomam são de origem machista. Queria enviar meu abraço. Este ano não vai ter listinha, Janaína Machado. Sim. Porque são 4 blocos, o tempo é mais curto, mas enviar um grande abraço para Isabel Fávero, nossa companheira da Abraço, e com esse abraço a todas as rádios comunitárias integradas à rede da Associação de Radiodifusão Catarinense de Emissoras Comunitárias, e também muito carinho a nossos companheiros da Rádio Pinheira e da decana das rádios comunitárias, a Rádio Campeche. Fico por aqui hoje, foi um prazer trabalhar com vocês, uma grande alegria. Tenho que me acostumar a não ter a Elaine aqui no estúdio, mas isso tem, quero dizer para a audiência, tem muito sentido. A Elaine tem uma agenda particular muito forte, particular, fora do jornalismo, que nós estamos respeitando, mas ela está aqui, está no espírito da gente e está gravada com seus comentários fundamentais. É isso, gente. É isso aí. Então, finalizamos o nosso informativo paralelo dessa semana. Na semana que vem, como o Raul já disse, tem mais um episódio, não é não, Carol? Sim. Obrigada, Raul. Obrigada, Jana. Obrigada. Obrigado, Juan, que esteve aqui junto com a gente. A Rosângela Bion, nossa presidenta. Gente, a gente vai ficando por aqui, sempre, diariamente, com a outra informação, mas o informativo paralelo é na semana que vem. Um beijo para todo mundo. Até mais. Tchau, tchau. Informativo Paralelo é uma realização da Cooperativa de Trabalho Desacato, que se reproduz através da Associação Catarinense de Radiodifusão Comunitária e das rádios Campeche e Pinheira. Apresentação: Caroline Dallagnol, Janaína Machado e Cláudia Weiman. Comentários: Raul Fittipaldi e Elaine Tavares. Reportagens: Júlia Sajorato e Maiara Santos. Análise internacional: Thalifeld Glaser. Análise nacional: José Carlos Ferreira. Monitoramento da mídia: Tiago de Castilho com o quadro Décio Machado. Direção-geral de jornalismo: Thalifeld Glaser. Produção e realização: Cooperativa Comunicacional Sul. Até a próxima semana!